Olá, meu amigo, minha amiga da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Bom, principal assunto, lógico, guerra, acordo, tentativa de acordo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Aquela proposta feita pelo Paquistão, que foi em tese aceita, de um cessar-fogo de 2 semanas, parece que já vai ruindo. E muita gente pergunta, mas por que o Paquistão? O que o Paquistão tem a ver com isso para ter conseguido uma proposta lá de acordo entre Estados Unidos, Irã e Israel? O Paquistão, a bem da verdade, é o enviado da China para o Oriente Médio. Isso fica muito claro. E por que a China resolveu se envolver agora, que até então estava calada, assistindo ali de camarote? O problema é o petróleo. Por quê? A China consome 80% da produção de petróleo do Irã e também fornece todos os insumos àquele país. Ou seja, o Irã não vive sem a China, hoje na economia do jeito que ela está. E apesar de ter um estoque enorme que a China fez, se preparando para essa guerra, isso vai acabando, porque a China consome muito petróleo e vai ter que comprar e comprar num preço mais alto. E não é ruim só para a China. O resto do mundo, a Europa, os países da Ásia, que são consumidores dos produtos chineses, vêm sofrendo com a alta do petróleo. Antes da guerra estava a $75 o barril, chegou a 110. Então ele vai consumir menos o produto chinês. E a China, sem mercado externo, ela não sobrevive. Por isso que agora, de uma forma velada, ela cutucou o Irã para fazer um acordo, estudar a situação, porque o Estreito de Hormuz não pode permanecer como está. Lembrando, Estados Unidos não são afetados tanto pelo Estreito de Hormuz quanto Europa e Ásia. Estados Unidos têm reservas suficientes de petróleo. Então a China começou a se envolver indiretamente e o Irã é extremamente dependente da China, tanto para a venda do petróleo como para a compra de insumos que vem da China. Ou seja, esse acordo que agora está previsto para sexta-feira, uma reunião em Islamabad, no Paquistão, entre Estados Unidos, representando os Estados Unidos e do Irã, pode prosperar, mas tem um ponto crucial. Essa reunião deve se estender durante o final de semana, que é o enriquecimento do urânio. Os Estados Unidos não concordam que o Irã volte a enriquecer urânio, nem para fins pacíficos. Mas por que não? Porque o Irã não permite esse controle. Já no governo Obama, quando levantou as sanções e fez um acordo com o Irã para enriquecimento de urânio para fins pacíficos, ficou muito difícil de se controlar, porque o Irã não permite um controle real de agências internacionais para saber se está enriquecendo urânio, a quanto, se esse urânio já pode, dia de amanhã, ser utilizado para possíveis armas nucleares. O Irã não permite isso. Então esse controle acaba ficando muito complicado. Estreito de Hormuz e enriquecimento de urânio são os principais pontos de divergência entre Estados Unidos, Irã e Israel. Por outro lado, Israel continua atacando o Líbano, diz que o Líbano não fez acordo, não entrou nesse acordo com o Irã e Estados Unidos. Por quê? O Líbano, tem uma parte do Líbano que é dominada por grupos terroristas patrocinados pelo Irã, tanto o Hezbollah quanto o Hamas. Então, para Israel, não, eu vou continuar atacando, isso daí não faz parte do acordo. Donald Trump também concorda com isso, mas pediu para Israel maneirar um pouco no bombardeio, segurar um pouco até essa reunião do final de semana em Islamabad, no Paquistão. O Estreito de Hormuz voltou a funcionar parcialmente, mas já tem ameaça de voltar a ser fechado. O Irã quer estabelecer um pedágio para navios que passem naquela região, que não vai ser livre como era anteriormente, que vai ser controlada pela Marinha da Guarda Revolucionária. Donald Trump também não concorda com isso. Ou seja, essa reunião do final de semana, se existir, porque até lá pode ter um cancelamento, alguma coisa, não é uma coisa simples de se resolver. E agora a China parece que se mostrou mais interessada em resolver em função do preço do petróleo atingindo a economia de países que são seus consumidores. O preço do petróleo deu uma caída quando revelaram o possível acordo. Ele estava em 110, foi para 100, caiu até 91, agora já voltou a subir, porque o acordo parece que está mais difícil. Ou seja, o preço ainda é um problema para a economia mundial. E nessa sexta-feira retorna à Terra Artemis II, um sucesso a operação, fotos da Lua, foi muito bem sucedida em termos de pesquisa, um custo elevadíssimo, lógico, mas a missão foi muito bem sucedida e volta à Terra nessa sexta-feira, dia 10.
Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.